Nada estava bem. O motivo pelo qual estou sozinha deve-se à causa de um passado nada satisfatório. Porém, a ideia de relatar aquela lembrança tinha como objetivo de assimilar entre a convivência maravilhosa e o terrorismo aniquilador. Meu nome é Marlene. Nasci em uma cidadezinha pacata, assistida de recursos agrícolas bem avançados. A fazenda de meus pais alcançava vários hectares. Não me force a lembrar quantos, mas eram muitos. Cavalos, gados, cabras, galinhas, cães, gatos e um reforço grande dos gentis empregados. A família era composta de vários membros com estilos diferenciados, e talvez seja esse o contexto para que ideias surgissem para melhorias da fazenda. Éramos 7 irmãos, casa grande com muitos quartos, sala de jantar com mesa bem espaçada, livre acesso sobre as refeições e diversos bate-papos. O que poderia nos afetar de tão malicioso e horrendo para acabar com a alegria estimada dessa família? Se pensou e disse a morte, você acertou. Será que você está interessado em como ocorreu? Pois bem, na manhã de sábado, pelas 8 horas, estávamos em casa, minha mãe e eu. Meus irmãos homens no trabalho da fazenda, minhas irmãs foram à cidade comprar algumas despensas. A manhã transcorria bem, o clima perfeito, nem calor e nem frio. O sol ameno e visto que possibilidade de chuva à tarde. A fazenda se enriquece com a natureza boa, agradável e admirável. Por volta do horário do almoço, ouvimos um disparo. Imediato, eu fui à janela e olhei para a direção cujo tiro havia sido dado. Aquela localização era inversa à direção de meu pai e irmãos. Quem poderia ter atirado? E em quem atirou? E o que fazia em nossas terras? A caça meu pai não permitia. Quem o conhecia sabia de suas regras quanto à matança de animais. Totalmente ele a abominava. Passei por minha mãe com a espingarda em mão e nem parei para dizê-la que ficasse em casa e trancasse a porta do quarto. Ela tinha uma arma guardada em seus pertences e sabia atirar muito bem. Praticamente, ela ensinou os filhos de como se deve usar a arma numa ação de defesa. Passei pelo nosso jardim e direto para o galpão. No galpão tinha uma caminhonete. O objetivo dela era estar sempre livre para qualquer eventualidade. E aquela era a eventualidade. Percorri a estrada de terra atrás da plantação de milho. Era um longo percurso. Sabia que o tiro veio daquela direção, mas me faltava a localização certa. Dirigi por alguns quilômetros até averiguar algo a certa distância, ainda indefinido pelas minhas vistas. Comecei a desacelerar a caminhonete e tomar bastante precaução. Parecia ser uma criança. Estava caída, totalmente imóvel. Aquela situação acionou a cautela diante das dúvidas. Quais seriam a condição de perigo? Eu poderia já estar sob a mira de uma arma, completamente às cegas para a morte. Parei a caminhonete a uns metros. Não a desliguei. Dei a minha vantagem de pensar enquanto alcançava um revólver no porta-luvas. Precavia-me com outra arma, deixando-a atrás no cós de minha calça jeans. Abri a porta e saí bem devagar a olhar os arredores. Voltei a referenciar a atenção à criança, logo que nada havia visto ou ouvido. Aproximava-me a passos lentos, minha espingarda na posição de atirar. Nada em mim surpreendia. Trocar ações era algo comum quando a intuição prevalecia sobre o raciocínio. Parei e, fixada na criança deitada, a decisão intuitiva me fez retroceder. Um passo para trás, outro em seguida. Circulei o corpo pelo perímetro até onde minha vista alcançava. Tudo quieto. Assim,
Retornei aos passos, lentamente, cautelosa, até chegar à caminhonete. No momento em que liguei a caminhonete, antes que eu desse a partida, a criança se levanta e retira por detrás de sua calça uma espingarda. A situação me deixou perplexa. Eu a observava quieta, sem piscar, muda, apenas apertando a mão contra a minha espingarda. Saí da caminhonete e de imediato levantei as mãos, uma delas contida a espingarda. Propus-me a caminhar. Alguns passos à frente, eu referenciei deixar a espingarda no chão e assim o fiz. Posicionei-me 1 metro de distância dela, numa assertividade de paz. Descrevendo o acontecido, dá a impressão de demora dos atos. O tempo foi preciso, curto e incisivo, maneira pela qual justificava minha vida. Podemos conversar? Não nos precipitemos. Abaixe sua arma. Aquela criança se resumia numa obstinação carrancuda, explícita na fisionomia, até então nada agradável. Meu presságio me dizia que eu envelheceria e que a morte seria natural. Eu não ia brincar com algo tão sério. Minha família era religiosa, tínhamos uma crença e a primeira em nossos princípios era a sobrevivência da família. A criança atirou, mas errou o alvo. Revidei o tiro com o meu revólver situado a pouco atrás de mim, no cós de minha calça. Acertei-a no peito. Caiu e não se moveu. Tudo foi bem rápido. Mas as surpresas continuaram. Recebi um tiro vindo do alto do penhasco. A destreza é importante para todos os movimentos. Caso não tenha, está morto, o que seria o meu caso. No entanto, percebi que o atirador não era bom de mira, o que me condicionou a recorrer à espingarda, pela qual apanhei, ligeira, e entrei seguidamente na caminhonete. Os tiros continuaram. Dos 5 tiros que contei, apenas um acertou a caminhonete. Se estava mirando os pneus, equivocou-se quanto à posição deles. Liguei a caminhonete e dei ré na velocidade boa de escape. Certa distância, eu a virei para a direção correta na estrada e o rumo se destinou o caminho de casa. Dentro em pouco, eu a avistei. Achei estranho, tudo bem quieto, ninguém veio ao meu encontro. Eles deveriam, certo que ouviram os tiros, ouviram agora a caminhonete chegar, eu a dirigia. Foi outra surpresa. Considerei aquela situação como um sinal de se precaver e assim eu o fiz. Dirigi-me para os fundos de casa, com certeza de que algum desconhecido esperasse por mim. Estaria preparada. Aproximei-me por detrás da cerca, um pomar pequeno junto ao plantio de certos temperos e verdura, algo significativo para minha mãe, e considerando bem saudável, ela fazia questão de cuidar. De onde eu estava, eu tinha uma perfeita visualização do lugar que me interessava entrar. Assim, percorreria por toda a casa sem que me vissem, mas antes eu teria que acessar minha entrada pelo porão. Ali, bem na porta, havia uma criança, um adolescente. Aquilo era muito estranho, incomum o fato, e por não acreditar em coincidências, dei por razões certas que ambas, a criança da estrada e esta da casa, estão ligadas. As surpresas não pararam. Outra criança de estatura mediana, bem magra, trajada mal como todas as outras, ela se aproximou do companheiro e permitiu-lhe que saísse. Portanto, assumiu o posto de vigia. Muito estranho. Como a fazenda se deixou ser invadida por crianças. Crianças armadas, mesmo que elas não saibam usar uma arma, mas vá que o azar de um tiro pegue, independentemente da mira perfeita. E quem são essas crianças? Não podem estar sozinhos? Haverá um adulto com elas?
Minhas perguntas foram respondidas de imediato. A aproximação de uma mulher mais velha, beirando a idade de 50 anos, posava de um cinturão com 2 revólveres laterais. Trajava-se mal, seu vestuário rasgado, um chapéu bem sujo, um cigarro ao canto da boca, um calçado ridículo, não era uma bota para coincidir com o resto, mas uma sandália vermelha de salto bem alto. Seu corpo magro, de pele branca, cabelo crespo, cujo chapéu não se ajustava à cabeça. Seu andar esquisito, como se estivesse drogada. Bem, não me interessa quem a seja, eu teria que entrar na casa e ver minha família. A mulher estranha parou à frente do adolescente e beijou-o. Foi um beijo bem demorado. Talvez isso me facilitaria. Como? O beijo insinuou atração. Pelo grotesco ato e a forma que desencadeava, eu tinha só que esperar. Ela o puxou para a entrada da casa. Pelo caminho se encontrava um recinto em meio às árvores. Ali tínhamos a despensa de materiais de limpeza, sementes, produtos agrícolas, materiais de cultivos, ferramentas, entre mais coisas. Foram para lá. Essa era a minha chance. Repudiar, julgar, condições moralistas dos apaixonados? Eu não faria isso. Entraria pela porta de acesso ao porão. O porão era o esqueleto da casa. A estrutura submersa. Poderia andar erguida e até viver lá embaixo. Era limpo, bem cuidado, seco, ventilado, muito bem favorecido. Minha ideia se localizava na cozinha. Haveria de entrar e pegar certas chaves. Uma delas era o acesso do armário de armas, localizado no porão, porém bem trancado, com uso apenas em casos de emergências. O momento se fez oportuno. Entrei. Percorri ligeira para o local abaixo da cozinha. A cada cômodo tinha passagem pelas paredes ou pelos pisos. Todas as passagens foram camufladas por tapetes, armários e cômodas. Jamais descoberto por quem quer que seja. Nem os amigos sabiam dessa garantia à família. Tudo bem. Cheguei ao local e saí pela parede atrás de um armário de cozinha, localizado acima do piso e ao lado da porta de saída para o quintal, cujo acesso viabilizava a estrada. Mas não era hora de sair, era hora de pegar as chaves, voltar para o porão, abrir o armário e pegar as armas. Atrás do quadro sobre a mesa de refeições estava as chaves que necessitava. Confisquei-as. A cautela era imprescindível. Ouvi barulhos no piso superior. Não haveria tempo e nem chance de chegar ao quarto de minha mãe. Não sabia quantos estavam na casa. Retornei para o porão, abri o armário de armas, peguei 2 espingardas, uma delas com mira, 3 revólveres e munições. Por enquanto, bastava. Saí daquele porão e espreitei do lado de fora para o momento de lutar pela posse de minha casa e família. Entardeceu. A quadrilha não aumentara. A líder era aquela mulher, a única adulta. O resto era crianças e adolescentes. Não sei quantos, mas algo ao meu favor. Eles eram péssimos na mira. Meu pai e irmãos deveriam estar lá dentro, aprisionados. O não retorno deles justifica essa minha ideia. Ou estão mortos. Minhas irmãs chegariam a qualquer momento. Momentos preocupantes. Eu tinha certeza de que haveria de fazer. Eu estava preparada. Sempre estive. O vigia era uma menina de uns 11 anos. Estava armada. Farei de tudo para não machucá-los, mas em primeiro lugar vem minha família. Caso necessário, eu os mataria. Joguei uma pedra a certa distância. Ela ouviu, mas continuou em sua guarda. Por estranho que pareça,
Um pequeno animal, um guaxinim, aparece à sua frente. Isso a distraiu. Ela aponta a arma para ele, na intenção de matá-lo, mas acaba sendo atingida por mim com a espingarda de tranquilizante. Sua queda foi rápida. Arrastei-a para as árvores, amordacei-a e amarrei-a sem qualquer deslize de afrouxamento. Quanto tempo ficaria ela desacordada? Não sei. O uso do tranquilizante era apenas nos animais, fora de questão no ser humano. Foi para a porta dos fundos. Teria que ser rápida para entrar na casa com segurança, antes que eles dessem falta da vigia que recém abordei. O mesmo adolescente estava na porta dos fundos. Depois de uma transa mal equiparada na faixa etária, nítido perceber que o adolescente continuava com cara desgostosa, pois nem um assovio se ouvia. Não interessa. Aí foi. Tiro certeiro no pescoço. A ação imediata. Caiu no chão, amortecido pela grama. Trouxe-o para perto da garotinha que dormia tranquila. Teria que abordar um por um dentro da casa. Tinha a intenção de não atirar, mas se for preciso, eu o faria. Liberada ambas as passagens, foquei-me no porão e entrar por um dos cômodos. Ao dar o primeiro passo, o som de pássaro se aclamou pelas árvores. Observei e nada pude ver. A espera era assertiva, pois o som condizia ao meu irmão caçula Marlon. O entusiasmo se manifestou completo e tanto surpreso. Onde ele estaria? Nas árvores, a escuridão estava profunda. Repetiu-se por várias vezes o canto e eu estava ansiosa por vê-lo e na expectativa se os outros estavam com ele. Esperei e nada. A ansiedade não estava me ajudando. Devido à preocupação, à euforia, achei que o tempo se delongou por demais. Isso foi ruim. A voz surgiu mansa e rouca. Sua acústica estava bem baixa. Observei em volta quando a mão encostou no meu ombro e sussurrou: "Ei, mana, quer uma ajuda?" O sorriso largo, satisfeito, esperançoso e agradecido era o encontro de múltiplas descrições de alegria. Eu o abracei e despejei toda a força naquele corpulento homem. Apesar de ser eu a mais velha, meu irmão caçula era bem maior e forte em músculos. Eu o considerei meu apoio, sempre família. Depois do abraço, meio que observei por detrás dele a ausência dos restantes dos homens da família. Imediato, a fisionomia confusa e ao mesmo temerosa, eu tinha que perguntar: "Cadê papai? E Joseph? E Andy?" Marlon estava delongando a resposta. Isso alterou o temor, o sentimento desesperado e condicionalmente aniquilador. Por fim, sua resposta sobressaltou vagarosa pelos seus lábios. "Papai está bem, está cuidando de Andy. Ele levou um tiro e precisa de medicamentos. Por isso estou aqui. Preciso entrar em casa, pegar os primeiros socorros. Senão, ele não aguentará chegar ao hospital. Precisamos da caminhonete. Temos que transportá-lo o quanto antes." "E Joseph?" "Joseph está do lado contrário da casa. Seu compromisso é alcançar a chave da caminhonete e ir encontrar com papai." "Mas eu estou com a chave. A caminhonete está em frente à casa e não no galpão." "Por que Andy levou um tiro?" "A localização do tiro estava inversa à localização de vocês." "Por quê? O que houve?" "Aquele tiro que ouvimos, alto e bem claro, tinha como objetivo de significar uma caçada em nossas terras. Porém, papai não fez menção de ir no local. Chamou-nos para rápido voltarmos para casa. E foi nesse momento que o tiro silencioso atingiu Andy e recuamos para as plantações para escondermos, pois não vimos ninguém." "São crianças que estão carregadas de munições e parece-me que está no comando é uma mulher adulta. Todos eles são maltrapilhos, estão sujos, descabelados, como se estivessem saído das cavernas. Troquei tiros com uma das crianças na estrada. Eu a matei.
Tive que fazê-lo. Logo, fui alvo de mais tiros, mas não conseguiram acertar nenhum. Eles são péssimos na mira. Quando cheguei em casa, ninguém veio me receber e ainda mais o silêncio. Havia dito para nossa mãe ficar no quarto. Consegui entrar pelo porão e resgatar algumas armas. Tranquilizei 2 crianças e estão amarradas e amordaçadas na floresta. Conseguiu ver nossa mãe? Não. E como sabe que possa estar viva? Eu não disse que poderia estar, mas ouvi barulhos vindo de seu quarto. Quantos estão em casa? Não sei. Temos que entrar. Preciso levar os primeiros socorros para o nosso pai. Tem algum plano? Apenas um. Entrar pelo porão novamente. E quanto ao Joseph? Tenho certeza que Joseph verá a caminhonete na frente da casa. Ele sabe se cuidar, Marlon. Não se preocupe. Agora vamos pegar os remédios. Depois iremos nos separar. Ficarei na casa e você encontre com o nosso irmão e leve a chave contigo. Salve a vida de Andy. Ei, mana, sempre soube quem era e agora, mais ainda, eu a admiro. Tome cuidado. Obrigada, irmão. Cuidado você também. Como eu já havia eliminado as guardas daquelas crianças e ninguém havia retornado àqueles postos, novamente nossas chances estavam ali, naquele momento. Entramos e fomos direto para o quarto de despensa. O armário de primeiros socorros ficavam ali, naquele quarto, como também comidas, o freezer de carnes, bebida, semente, uma variedade incalculável, logo bem precisa. Concluído o objetivo, nós nos separaríamos. As expressões transpareciam o carinho e o amor, e com esses sentimentos vinha a segurança e a determinação. Despedimos-nos. Dentro da casa, na parte superior, a minha missão era chegar ao quarto de minha mãe. Preparei-me para subir a escada. A travessia até então tranquila. Não conseguia ouvir nada, nem vozes, ruídos, passos. O que pensar? Minha mãe certamente está viva. Ao passar por os degraus que me dava a visão à janela, vi Marlon saindo da casa, dirigir-se para a localização da caminhonete. Aliviei-me. Aproximei da porta do quarto, a luz estava acesa. Percebi de cara um vulto pela abertura debaixo dela. Quem? Minha mãe ou outra criança? Não tinha tempo para adivinhações. Fiz de minha recepção algumas batidas à porta. Preparei-me para atingir com a espingarda caso não fosse minha mãe. Contra-ataquei a pessoa com um forte golpe no estômago com a soleira da espingarda. A adolescente caiu instantâneo e desmaiou. Eu a pulei e entrei no quarto, acionando minhas vistas a todos os ângulos e não pude achar minha mãe. Onde estaria? Comecei a procurar por pistas. O tempo era curto e eu estava muito ansiosa. Nada eu encontrei. Ela sabia se cuidar, mas eu a deixei em casa e que fosse para o quarto. Por que não está aqui? Procurando por alguém ou algo? A frase questionável frisa a repugnância. Além de minha preocupação com minha mãe, eu tinha que olhar para aquela criatura suja, irônica, modos volúveis e, certo, a mente ignorante. Talvez eu possa ajudar? Eu me silenciei, apenas a troca de olhares. Quem é você? Se está aqui, porque algo lhe convém. Estavam apontadas para mim umas 5 espingardas. É inacreditável, aquelas crianças, adolescentes, no caminho do crime. Ainda assim, continuei silenciosa. Sua casa é bem bonita, camas excelentes. Tem uma especial que adorei. Transei várias vezes e a disposição prossegue. Isso não é incrível? Mas voltando, quando entramos, a casa estava vazia. Se você procura por alguém, se vê que não se encontra mais aqui. O que me dá vantagem sobre você será minha prisioneira.
Pegue o que tiver de armas e levem-na para a sala e amarrem-na. Imprevistos, alguns podem acontecer. Enquanto isso, na floresta, pai, silêncio, aqui estão os medicamentos. Você conseguiu. Estou orgulhoso, filho. Mas não fiz isso sozinho. A Marlene estava comigo e ela ficou na casa para procurar nossa mãe. Espere, deixe-me ver seu irmão. Pai, eu ouvi que a Marlene está na casa. Tem que ir para ajudá-la. Eu vou ficar bem. Eu sei que vai, filho. Procure não conversar. Vamos retirar essa bala. Nós o levaremos para o hospital. Agora, vou injetar esse remédio, dormirá e não sentirá dor. Pai, Andy, tranquilize seu coração. Tudo vai dar certo. Todos nós vamos nos reunir no jantar. Segundos após, Joseph, Andy, ajude-me a levar seu irmão. Pai, Marlene foi abordada por uma criança e ela teve que matá-la. Elas trocaram tiros e minutos depois, Marlene foi alvo de tiros que a cercaram na caminhonete. Sua irmã está bem? Sim, e sua mãe? Marlene foi procurá-la. Eu não a vi, como não vi ninguém na casa. Eu não sei quem são os nossos invasores e assassinos. Marlene disse que são crianças e adolescentes, comandados por uma mulher adulta. É tudo que sei, pai. Claro, filho, é tudo que sabe. Quero que fique com seu irmão. Você e Joseph levam-no ao hospital. O que vai fazer, pai? Vou voltar para a nossa casa, salvar sua mãe e irmã. Depois vou matar todos eles e retomar nossa propriedade. Papai tinha apenas o seu facão à cintura. Ele não gostava mais de armas. Exilou-as de sua vida após sua convivência por anos na guerra. Abominava a caça. Matar, a palavra e a atitude assinalavam estigmáticas quanto à sua opinião no ser humano. Seus anos de permanência na guerra lhe manifestou seu sentimento ainda mais profundo pela família, assim, seu ponto fraco. Aqueles invasores me amarraram e deixaram-me sentada no sofá e eu ouvia as gargalhadas, quebração de pratos, garrafas e o cheiro insuportável do cigarro, infestado por todos os cômodos. Aquelas crianças e adolescentes compartilhavam com a asquerosa mulher atitudes promíscuas, leviana, libertinas, gestos e palavras inapropriadas. Aquilo tudo era repugnante e inaceitável. Por mais que essa vulgaridade me atingisse, a preocupação quanto à minha família era constante. Minhas irmãs não demorariam a chegar e o que seria? Também seriam reféns ou eliminadas. Joyce é bem esperta, tem agilidade de luta e anda com sua arma no carro. Sabe atirar muito bem e cuidará de nossa irmãzinha caçula das mulheres. Brianna, tenho que me livrar dessas cordas e sair daqui. Durante a tentativa de me desamarrar, percebi a intrigante ausência de minha mãe. O que ela fez? Onde está? Nunca soube de alguma passagem de seu quarto. Bem, que seja abençoada. Enquanto para mim o momento me estressava, ainda presa, sem chance de me saltar, e conturbada, eu reconheci que algo acontecia do lado de fora da casa. Minha visão alcançou uma mulher com porte de amazona que cavalgava na direção da estrada. Aquela amazona era minha mãe. Pela estrada, minhas irmãs chegavam nas proximidades da fazenda. A música excitante a distraíam em meios à cantoria eufórica das duas. No rumo contrário, os olhares fixos à frente, sua concepção era de visualizar o carro das filhas. Vamos, Tiger, a gente consegue. A frase bem confiável e o toque de sua palma sobre o pescoço do cavalo resultavam na coragem e na determinação de ambos. Lane era o nome de minha mãe, mulher poderosa e dominadora, aguçados seus instintos, inteligente, segura e extremamente corajosa.
Joyce, minha irmã, tinha experiência de luta e de armas. Ela teve o confronto com um traficante em seu trabalho como infiltradora na gangue. Foi condecorada no hospital antes que viesse a falecer. Os médicos vieram avaliar outras possibilidades e, com 2 cirurgias, Joyce se restabeleceu, porém saiu da polícia. Brianna, minha irmã caçula, estava no carro. Com toda certeza, Joyce a protegeria. Eu a estou vendo. O carro se tornava mais visível para Lenny. Joyce! O alarmante chamado de Lenny conseguiu fazer com que as duas calassem e ambas prestassem atenção à pessoa. É a mamãe! Joyce para o carro, pega sua arma no porta-luvas e sai com a natureza de um policial a observar seu arredor. O que está fazendo aqui, mamãe? O olhar de Lenny já dizia quase tudo. Conte-nos o acontecido, mãe. Brianna já se localizava do lado de fora do carro. As expectativas das irmãs estavam incontroláveis. Refletiu em fisionomias alteradas como receosas, e Brianna expressava um termo convulsivo, seus lábios trêmulos, o olhar desesperado, ao mesmo esperançoso. Joyce retratava a dúvida, o medo da família estivesse morta. Nossa casa foi invadida e tudo está fora do controle. O que quer dizer fora de controle? Quanto à família, ela está bem? Não posso lhe afirmar nada. Marlene saiu armada logo que ouvimos um tiro do lado de fora a certa distância. Não a vi mais. Seu pai e irmãos não voltaram até onde sei instante antes de minha fuga. Vim direto encontrá-las. Os invasores estão armados e bem armados, e vocês não acreditarão. Os agressores são crianças, adolescentes, comandados por uma mulher adulta, indecorosa e pervertida. Temos que voltar a casa. Marlene e papai devem estar precisando de nós. O que podemos fazer? Temos que voltar e chamar a polícia. Brianna estava assustada, mas Lenny tinha opinião diferente. Concordo com você, Joyce. O que sugere que façamos? Temos que ter um plano. Não podemos sair atirando. Seu pai é ótimo com estratégias. Mamãe, nós o encontraremos. Brianna, pegue o cavalo e vá para a cidade. Encontre o xerife e traga-o até em casa. Mas a fisionomia de Brianna se mostra contestável à ordem de Joyce. Brianna, obedeça sua irmã. Tome cuidado a cavalgar pela estrada. Leve consigo a lanterna, tem uma no carro, e cuide bem de Tiger. Mamãe, desculpe-me, eu cuidarei bem dele e terei cuidado. Joyce, desculpe, irmã, não vou decepcioná-la. Lenny e Joyce entraram no carro e deram suas partidas, ao mesmo que Brianna partia em direção à ajuda. Lenny olhava para trás. Não se preocupe, mamãe. Brianna só tem carinha de menininha, mas como eu a conheço bem, ela também puxou a mãe. Ambas reconheciam as qualidades de Brianna. Percebia-se a confiança entre todos na família. Você tem um plano? Mamãe, se eu disser que tenho, eu mentiria. Mas vou pensar em algo. Agora tente descansar a mente. É importante estarmos bem. Não quero perder nenhum de vocês. Logo após a resposta, o silêncio se decretou unânime entre elas. As expressões de mãe e de filha se assemelhavam. A preocupação, o receio, o medo, a imprudência, o erro, quantos mais significados poderiam se resumir numa fatalidade? Eram tantos. Os suspiros de Lenny marcavam um tempo de sinalização, algo esperançoso de que todos estivessem bem. Eu não fazia ideia do que acontecia com o resto de minha família. Enquanto o pensamento se confrontava com os positivos e os negativos de sugestões e mais sugestões, eu me debatia em me saltar daquela corda.
Seria o início de resgatar minha liberdade. Assim, a luta continuaria a favor de minha família e de nossa propriedade. O que foi isso? O tiro veio do lado de fora, perto da casa. Mais um tiro, contínuos tiros. O que está havendo? De imediato, os gritos fazem parte de escândalos, aproximando-se da casa e em pouco já se fazia presente dentro dela. Olha, mãe, consegui trazer o jantar para casa. A criança olhava para a mulher adulta. Eu presenciava a conversa que até então só partia da criança. A mulher continha a feição carrancuda, apenas olhou a caça que especificava um pássaro do mato. E nada, nenhum efeito emotivo, nenhuma palavra de elogio, apenas o olhar desprezível e a ação de acender seu cigarro. Com certeza, o vínculo se conjecturava numa aliança de maldade, ignorância e covardia. Esses predicativos podiam ser confundidos com coragem e poder. Contudo, estavam enganados. Felizmente, eu conseguia. O nó da corda se afrouxou, mas continuei quieta. Na sala, a mulher fumava seu cigarro e bebia do vinho da casa. Ela não parecia se preocupar comigo. Agia de forma a não ter ninguém no cômodo, além dela. Olhando bem para aquela cara, seu feitio não era nada envolvente. A pele branca, corpo bem magro, o rosto bem envelhecido, o olhar indiferente, frio, amargo, sem vida, seus lábios grossos, trincados, secos, sem cor, os dentes bem amarelados, o cabelo emaranhado. Suas roupas sujas, as unhas grandes e pretas. O que mais posso dizer dela? Ah, o que sai de sua boca, suas palavras maliciosas, a pessoa má, destinada a violar a criação daquelas crianças, transformando-as em criminosas, essa mulher de natureza maléfica. Ela fumava seu cigarro e aproximava-se da janela. Saltava a fumaça para cima ou para os lados, apenas com o movimento de sua boca. Os olhos perpetuados à imagem vista do lado de fora da casa. O que via? Talvez nada. A linguagem poderia ser descrita através de sua mente. A visão personificada se resumia no que foi feito, o que estava sendo feito e o que seria feito. Era a análise do vácuo pensamento. Eu avaliava essa psicopata. Minha casa foi invadida. Eu poderia estar morta. Minha mãe estava desaparecida. Meu irmão foi baleado. Meu pai indefeso, sem armas. Minhas irmãs poderiam se tornar vítimas ou mortas. Essa mulher não poderia sair ilesa desse crime. Eu acabaria com ela. Uma das crianças avisa que o jantar estava servido. Naquele momento, eu fiquei sozinha na sala. Surgiu a oportunidade. Eu me saltei das cordas e, em vez de seguir o caminho para a liberdade, eu me posicionei a ir de encontro ao porão. Eu sabia que meu pai guardava dinamites quando o uso próprio era fundamental para abrir grutas para águas decorrerem às superfícies de nossas terras. Eu as usaria, se fosse o caso, para explodir a casa. Parece loucura, a situação invasiva requeria numa escolha. A casa junto à família se tornava complexa. Eu mataria a todos, eu sei, portanto, vou ser mais assertiva. Minha família estava em primeiro. As dinamites estavam bem guardadas, um lugar seco e bem seguro. Nada sugestionava a ninguém que o local mantivesse uma das armas mais perigosas. Aquela família de invasores estava jantando. Comia em nossa mesa de jantar, deliciava nossa comida em pratos e talheres finos, como todos os pertences da casa. Eu tinha que respirar e suspirar para manter a paciência e focar no meu objetivo, que era eliminá-los. Retornei ao quarto de minha mãe e em seu cofre de parede eu tinha que alcançar a chave do compartimento. Meu pai sempre foi cauteloso. Talvez
A intrigante referência dessa qualidade não faz jus à dinamite guardada debaixo da casa. Não havia lugar melhor que esse. Por quê? Bem, era de sua natureza. As convicções se resumiam na defesa de sua família, de sua propriedade e da responsabilidade das criaturas que viviam em suas terras. A casa era o conforto, a segurança, o coração de um passado, presente e futuro. Nela, a família residia. Não há outra justificativa de que ela nos acolha na luta à sobrevivência. Com a chave em minhas mãos, o meu olhar se vinculou ao pensamento com o destino de posicionar as dinamites por todos os cantos da casa e destruir sua estrutura, deixando os invasores abaixo dos escombros com a certeza de nenhum sinal de vida. A minha decisão seria única, partida apenas de mim. Não havia como compartilhar tal responsabilidade à família. Eu não sabia onde eles estavam. Qualquer um de nós corria o risco de vida com aqueles invasores vivos e protegidos em nossa propriedade. Era inaceitável admitir a perda de um da família, e o atentado a Andy não poderia ficar impune. Iniciei o meu caminho à despensa, cuja localização me levaria ao porão. Conseguimos reunir um pouco da família. Meu pai, minha mãe, Joyce e eu. Estávamos em nossas terras a olhar o passado drástico ocorrido pela retaliação daquela insana psicopata e líder de terrorismo. Ela ateou fogo na casa e, sem o conhecimento das dinamites, a casa explodiu, destruindo tudo pelo qual lutamos. Esse era o meu plano, mas eu contava com os seus corpos mortos abaixo dos escombros. Eles foram embora, levaram nossos pertences de valores e seus rastros se tornaram confusos diante da imprevista chuva bem forte. Posso dizer que foi uma tempestade longa que abrandou o fogo. Ninguém havia morrido, nem mesmo Andy, atingido por uma bala. Encontramo-nos todos na cidade depois de alguns dias. O passado tempo, adquirimos outro lar na mesma propriedade. Na noite de comemoração, a surpresa de uma notícia nos deixou satisfatoriamente bem à margem de uma receptiva vingança. Os invasores estavam na propriedade cuja autonomia das terras pertencia ao meu pai. A informação veio de uma fonte autêntica, amiga e aliada. Aquela propriedade seria manchada de sangue, as terras, se assim fosse necessário. A família não hesitaria de matar para se defender, já que a polícia não ousou investigar, cumprir a lei. Na manhã seguinte, bem cedo, partiríamos para a direção de onde possivelmente a guerra por justiça se afirmaria. Marlo e Andy ficaram para cuidar da fazenda e Brianna da casa. Nossa partida já prestes a se realizar quando o momento se fez mágico. A inesperada presença de nosso irmão Chuck causou êxtase à família. Abraços e abraços decorreram por um longo período. Havia anos que Chuck não dava notícia. Ele se aventurou para a África com a paixão por uma vida natural em meio às terras selvagens. Seu retorno nos trouxe euforia, a visão completa da família, a força e virtude dos genuínos Bennetts. Nosso pai decidiu adiar a partida e a presença de estar com o filho foi sua atitude primordial. O momento festivo requeriu um almoço excepcional. A mesa repleta de comida e bebida. Os assuntos diversos eram alternados, ditos por cada membro da família. O espírito alegre, audacioso, comprometido a relatar histórias. Todos nós expressávamos a dominância, a autenticidade de sermos afortunados. Até que Chuck fez sua observação. Reparei que houve mudanças na fazenda e na casa. Quer me contar algo, meu pai?
Foi deslanchado todo o acontecido. Chuck ouvia nosso pai sem mencionar nenhuma palavra. Apenas seus olhares endereçavam a cada um de nós de forma intercaladas. Meu pai se levantou e disse: "Partiremos amanhã. Aquela propriedade pertence à família. Meu pai deixou para mim e desde então eu tenho cuidado com esmera atenção. Preciso saber o que houve com os empregados responsáveis à minha confiança. Não quero decidir por você, meu filho. Há anos que não nos falamos. Deves de ter mudado com o tempo." Chuck se levantou e dirigiu-se para a sala e disse: "Ainda guarda o seu melhor uísque na adega no barril de carvalho?" "Algumas coisas não mudam, pai. Posso ter envelhecido, mas ainda sou o mesmo. Eu partirei com vocês e retomaremos as terras, mas com uma condição. Talvez salvemos aquelas crianças." "O que está pensando?" "Levá-las para a lei. E quanto à mulher? Tenho certeza que ela não se entregará assim do nada. Ela colocará as crianças à frente e é aí que nós teremos a cautela." Meu pai, minha mãe, meus irmãos, Chuck, Joseph, Joyce e eu estávamos na propriedade que era de meu avô. O centro da atividade invadida. Nós a monitorávamos. Silêncio total. Nenhuma anomalia se descrevia naquele local. A indagação pairou sobre nós. Não chegamos a comentar o ocorrido. Enfileirados, nós nos aproximávamos e, na obediência à regra fundamental às restrições aos ruídos. Por horas, fizemos nossas observações e, por horas, o silêncio predominava. Ao anoitecer, as coisas ficaram agitadas. Vozes altas sobressaíam da casa, a qual nada espaçosa dava a acústica grave, especificando brigas entre 2 ou 3 pessoas. De repente, a vidraça da janela se quebrava e 2 homens caíram do lado de fora e de imediato, ao se levantarem, os socos, quedas, tombos, agarras, até o momento de que um deles tirava sua faca e, em ameaças com o braço, elas conseguiram esfaquear o adversário por várias vezes, deixando-o fraco e aos choros. Inacreditável. Quando o ferido caiu de joelhos sobre a terra, o implacável oponente não hesitou a matar. Apunhalando a faca no peito do desgraçado homem ajoelhado, e como não bastasse aquela vitória assassina, o vencedor da briga o joga, o corpo ao chão, com um arremesso de um chute, numa demonstração de desprezo e covardia, pois matou um homem desarmado. Antes que ele viesse a entrar na casa, alguns metros da porta, a insana mulher conhecida por mim, apenas por mim, ninguém de minha família chegou a conhecê-la. "É ela, pai." Essa foi minha frase de reconhecimento. A líder assassina e terrorista se jogou nos braços do homem. Ele a pegou nas pernas, segurando-a em seu tronco, e ambos, em movimentos rudes, velozes, atracavam-se em beijos, numa insinuação de comemoração daquela atitude horrenda. Nós assistíamos silenciosos, mas com certeza o que ocorria à mente de cada um da família, a decisão unânime era de dar um fim naqueles invasores. Durante toda a nossa observação e como espectadores de uma cena brutal, uma das partes essenciais foi comentarmos que não havíamos visto alguma criança. Eram todos adultos e bem adultos. O que ocorreu com aquelas crianças? Não era difícil imaginar. Com o perfil maligno daquela mulher, eu considerava que ela poderia ter matado a todas e aqueles homens eram outros recrutas de sua gangue. Pois bem,
Não precisamos nos preocupar com o desfecho de resgatar crianças e reportá-las para a lei. Não sabemos quantos tem na casa. Não podemos arriscar a vida de meus empregados. Temos um plano? Vamos nos separar e circular a casa. São bêbados e covardes. Temos que atacar com um golpe de surpresa. Entrar na casa já atirando nesses invasores. Eliminaremos todos ao mesmo tempo numa tiraria única, sem chance de revidarem, e se o fizer, nós temos que ser bem rápidos. E quantos aos empregados? A lógica é não ficar com os reféns ao lado. Eles devem de estar presos em recintos separados. A casa tem um porão. Entro no porão simultâneo ao ataque de vocês. Assim, eu os liberto e saímos pela janela. Tome cuidado, pai. Pode ter alguém a vigiá-los. Não irei embora, filho. E nenhum de vocês. A família deve se encontrar quando tudo terminar. Madrugada. O silêncio não mais fazia parte daquele grupo. Somente de nós, o grupo de extermínio. Aproximamo-nos de forma estratégica, nas regras e ensinamentos militares. Todo o ofício próprio de defesa e ataque a serviços de guerra. Ouvíamos as vozes altas, comemorações. Certo momento de escuta, percebia que haveria uns 4, um reconhecimento de vozes repetitivas. No entanto, poderia haver mais, dormindo ou quieto, a observarem. De onde eu estava, pude ver meu pai próximo de uma das janelas que o levaria ao porão. De repente, minha atenção se virou para alguém saindo da casa. Acendia um cigarro. Estava com ele na mira, mas esse não era o plano. Ao voltar minhas vistas para o lugar de estadia de meu pai, ele havia sumido. Certamente ele conseguiu entrar. Não ouvimos nenhum tiro. Significava que ele estava perto de seus empregados e esperava por nós. Chuck deu o sinal de avançar e segui com o ataque surpresa. O som do assovio fez com que aquele homem alertasse e, sem hesitação, eu tive que matá-lo, antes da invasão. O meu primeiro tiro surpreendeu a gangue, mas meus irmãos foram rápidos, entraram com força, atirando ao mesmo tempo com velocidade das balas perfurando todos os cômodos, e via-se os corpos sendo jogados a certa distância com arremessos fortes do impacto das balas. O barulho foi estrondoso. A fumaça pairou no ar com o cheiro de pólvora. A guerrilha durou alguns segundos. Estávamos bem armados com ótimas armas. Cessamos a artilharia. Minha vista procurou por aquela mulher insana. Eu a queria morta e tinha que ter a certeza disso. Estão todos bem? Meu pai soou a voz com tremor, mas quando ouviu de um por um da família dizer seu nome, ele responde: graças a Deus. Eu procurei por ela e encontrei-a. Seu estado era péssimo. Contudo, teve condição de me olhar e reconhecer-me. Tirei meu boné, o cabelo veio para os ombros e a razão de dizer as palavras foi imperativo. Lembre-se de mim?